Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam passando bem por esses dias, todos em segurança, conseguindo estudar, acompanhando aí a matéria. Hoje nós vamos falar sobre obrigação tributária e faremos uma abordagem centrada na teoria da norma tributária, que baseada e lastreada na teoria geral do direito, desenvolveu uma abordagem extremamente útil e conveniente para a didática, uma aproximação didática no direito tributário, né, em relação ao tema de obrigação, como nós veremos nessa aula. Bom, primeiramente, obrigação tributária é aquele vínculo obrigacional, aquele vínculo jurídico que prende, que vincula juridicamente contribuinte ou responsável, que, como nós veremos, são os possíveis sujeitos passivos da obrigação tributária, ao fisco ou ao credor da obrigação tributária. No mais das vezes, a própria administração fazendária, dentro de uma estrutura da administração direta, no mais das vezes, na estrutura do Poder Executivo do próprio ente tributante. Nem sempre isso acontece, já que a atividade de arrecadação ou aptidão para ser sujeito ativo da obrigação tributária ela é delegável, como nós já vimos ao estudar competência tributária e diferenciá-la da capacidade tributária ativa. Bom, a obrigação tributária, nós sabemos, né, ela tem uma natureza compulsória, ela tem uma natureza compulsória, e estes elementos, eles são extraídos do artigo 3º do CTN. Tratando de obrigação principal, ela é sempre uma obrigação pecuniária, sempre em dinheiro. Seu fato jurígeno, ou seja, o fato apto a fazer nascer esta obrigação, é sempre um fato marcado por sua licitude. O Brasil filiou-se aos países que não admitem a tributação de atos materialmente ilícitos, e a sua cobrança se dá mediante atividade administrativa plenamente vinculada. São elementos da obrigação tributária que nós extraímos do próprio conceito de tributo, cuja definição legal consta do artigo 3º do CTN, como nós já vimos. Nós aqui excluímos do conceito de obrigação tributária, que se restringe necessariamente ao conceito de tributo, né, é um conceito correlato ao conceito de tributo, nós excluímos daqui todas aquelas receitas patrimoniais que decorram da exploração de bens públicos ou do patrimônio público. Então, as receitas originárias, todas elas são excluídas do campo de estudo, do campo de investigação do direito tributário. Lembrando que o tributo é uma subespécie de receita pública que se classifica como receita derivada, na medida em que ela emana e deflui de uma manifestação do ius imperi do Estado que se dá mediante o poder de tributar. O CTN, como nós já vimos, ele é referto de conceitos e de classificações legais. Ele abraçou a missão e se desincumbiu dela como primor de buscar estabelecer uma sistematização do direito tributário brasileiro. Por essa razão, nós vemos tantas definições legais, tantas classificações em seu texto. E em relação à obrigação tributária, o Código ele inicia a tratar do tema no artigo 113, e já nesse artigo inaugural, ele traz definições legais de conceitos e também classificações. Primeiramente, ele traz essa dicotomia entre obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. A obrigação tributária principal, ela é sempre obrigação de dar dinheiro. Ela é identificada por sua pecuniariedade. Sempre quando a obrigação tributária for obrigação de dar dinheiro, estaremos diante de uma obrigação principal.
ela é sempre estabelecida por lei. Lembremos, né, que o direito tributário está jungido ao princípio da legalidade. O princípio da legalidade foi, inclusive, ele é tão relevante que ele foi introjetado no conceito de tributo, lá do artigo 3º do CTN, que nós já estudamos. Então, sempre a obrigação tributária principal surge nos termos da lei. Existe esta reserva legal absoluta com o princípio da tipicidade, e o princípio da legalidade, ele viceja em matéria de obrigação tributária com uma eficácia plena, bastante intensa. E este princípio da legalidade, como nós já vimos, ele tem a sua matriz constitucional no artigo 150, inciso 1 da Constituição, mas seu conteúdo e sua eficácia está muito mais bem explicitado no artigo 97 do CTN, como nós já vimos. E o descumprimento de uma obrigação tributária principal implica no cometimento de um ato ilícito, que é também classificado como infração material. Esta nomenclatura, né, infração material ou substantiva, que se contrapõe à infração formal ou adjetiva, que seria o descumprimento de obrigação acessória, não está no Código. Esta é uma classificação que foi construída pela doutrina. A obrigação acessória, por sua vez, distingue-se da obrigação tributária principal. Por quê? Ela não tem a feição pecuniária, o caráter pecuniário. A obrigação acessória é sempre uma obrigação de fazer ou não fazer algo em interesse da administração tributária. As obrigações acessórias, elas são estabelecidas por lei e podem ser detalhadas por atos expedidos pelo Poder Executivo, lembrando que os atos que são os atos normativos expedidos no âmbito do poder regulamentar do Poder Executivo, eles não podem criar obrigações novas. Eles podem e devem, sim, explicitar o modus operandi, a forma de aplicação, a forma do cumprimento das obrigações já previstas em lei. E aqui nós vemos uma tendência a um abuso do poder regulamentar, do Poder Executivo, que sistematicamente cria novas obrigações acessórias e correlatas penalidades sem a observância rigorosa do princípio da legalidade. Não quer dizer que o Poder Executivo não possa disciplinar nenhum tema ou assunto relativo à obrigação acessória. Claro que pode, mas ele não pode inovar. Ele não pode criar novas obrigações. Tampouco poderá estabelecer e cominar penalidades, né? Essa é uma atividade privativa ao legislador. A obrigação acessória, nós já comentamos, elas são instituídas no interesse da fiscalização, no interesse da atividade da administração fazendária. São sempre deveres instrumentais. As obrigações acessórias não têm um fim em si mesmo. Não se erige obrigações acessórias, como, por exemplo, o dever de entregar a declaração do imposto de renda. Ela não tem um fim em si mesma. Esta obrigação ela não é erigida, né, estabelecida em lei, para matar a curiosidade do auditor fiscal. Ela existe para que a administração fazendária possa desincumbir-se de seu munus, exercer o seu dever de conferência e verificar a ocorrência do fato gerador e se os tributos correlatos foram escorreitamente recolhidos, ou promover o ato de lançamento, o ato de cobrança desses tributos. Portanto, são deveres instrumentais instituídos no interesse das atividades de arrecadação de tributos e fiscalização do recolhimento de tributos. E tem uma peculiaridade importante
né? As obrigações acessórias são obrigações autônomas, muito embora tenha esse nome de acessória. Ao intitular a obrigação acessória com este nome, muitas vezes se induz a um erro, porque os neófitos no direito tributário se lembram daquela classificação do direito civil, onde prevalece aquele brocardo, o acessório sempre segue o principal. Aqui no direito tributário, esta regra não prevalece, não há este brocardo. Por que razão? Porque a obrigação acessória de acessória tem apenas um nome, ela é uma obrigação autônoma. Ela pode existir, mesmo nos casos em que a obrigação principal sequer nasce, e ela pode subsistir à extinção da obrigação principal. Exemplo, né? Operações imunes ou operações isentas. Um exemplo que costumo citar é o do comércio de livros. Se vocês forem numa livraria, comprarem um livro, vocês receberão uma nota fiscal. Muito embora o comércio de livros seja uma operação imune. Não nasce dever de recolher ICMS. Então, a obrigação principal, como é uma operação imune, a obrigação principal sequer nasce, sequer surge. Mas ainda assim existe o dever instrumental de emissão de nota fiscal. Isso demonstra o quê? Que a obrigação acessória é uma obrigação autônoma. Ela é correlata, porém independente da obrigação tributária principal. O legislador poderia ser mais feliz se tivesse chamado essa obrigação acessória de obrigação instrumental, porque revelaria o seu caráter instrumental, não tem um fim em si mesmo, é instituída no interesse e para viabilizar a atividade de arrecadação e fiscalização do recolhimento de tributos, e ela é independente e autônoma da obrigação principal. Nós temos aqui, né, alguns exemplos de operações isentas e que ainda assim podem gerar obrigações acessórias. No Código Tributário Nacional, no seu artigo 175, ele disciplina a isenção. Lá ele chama até de uma forma, né, uma nomenclatura já muito ultrapassada, ele trata a isenção como hipótese de exclusão do crédito tributário. Nós veremos que não é hipótese de exclusão, mas sim de não incidência da norma tributária. Mas ele diz que a isenção, no parágrafo único do artigo 175, a isenção não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias. Então, mesmo em hipótese em que não haja obrigação tributária principal, ainda assim pode existir e subsistir obrigação tributária acessória. E no parágrafo 1 do artigo 194, deixa claro que as obrigações acessórias, elas prevalecem até mesmo sobre aquelas pessoas que gozem de imunidade ou de isenção. Nós veremos hoje que fatos imunes e fatos isentos não são fatos geradores de obrigação tributária, ou seja, não nasce obrigação tributária, mas ainda assim poderá subsistir o dever de informar tais operações ao fisco. Até mesmo para que o fisco possa conferir se aquela operação realmente é imune, se ela realmente é isenta. E o descumprimento de uma obrigação acessória implica na prática de uma infração formal ou de uma infração adjetiva. Como falei, esta nomenclatura, né, quanto às infrações, não consta do CTN, não foi uma opção do legislador, mas foi uma construção da doutrina. E uma previsão interessante que tem no Código, no parágrafo 3º do artigo 113, é de que a obrigação acessória, uma vez descumprida, converte-se em obrigação tributária principal.
É uma redação curiosa, muito embora, né, perfeita, né, a previsão. O que o legislador quer dizer com isso, né? Ele não está aqui ao dizer que a obrigação acessória converte-se em principal, ele não está descrevendo aqui nenhum fenômeno físico, né, de conversão para a direita, conversão para a esquerda. Ele não está descrevendo aqui nenhum fenômeno espiritual, né, conversão para o cristianismo, para o budismo, para o judaísmo, nada disso, né? O que ele quer dizer quando ele diz que a obrigação acessória converte-se em principal? Ora, o descumprimento da obrigação acessória implica na prática de um ato ilícito. O ato ilícito atrai a incidência de uma sanção, de uma penalidade. A penalidade mais comum e mais adequada para o descumprimento de obrigações tributárias, seja principal ou acessória, seja infração material ou formal, é uma sanção pecuniária, a multa. Ora, como a multa tem um caráter pecuniário, então ela passa a ser uma obrigação principal. E aqui uma observação importante: a obrigação principal, ela tem uma abrangência maior do que o conceito de tributo. A obrigação principal, ela assambarca não apenas o tributo, mas também seus consectários legais. Então, na hipótese, no inadimplemento de um tributo, a multa imposta pelo inadimplemento e os eventuais juros cobrados em decorrência do pagamento intempestivo ou impontual também integrarão o crédito tributário. Ora, a multa imposta, aplicada em decorrência do descumprimento de uma obrigação acessória, por ter caráter pecuniário, integrará a obrigação tributária principal. É isso que o legislador quer dizer no parágrafo 3º do artigo 113 do CTN. Pois bem, vista essa noção básica, conceitual, de obrigação tributária, principal e acessória, vamos correr da teoria geral do direito e, mais especificamente, né, dos avanços que foram promovidos pela doutrina do direito tributário na construção da teoria da norma tributária, que está calcada na teoria geral do direito, de onde nós extraímos, né, a constatação de que a grande maioria das normas jurídicas possuem uma estrutura dual ou bipartida. Temos um antecedente e um consequente. Não são todas as normas jurídicas que têm essa estrutura, existem exceções. Muitas vezes, normas estruturantes, como normas de competência, na maioria das vezes, não têm uma estrutura dual. Quando a Constituição diz compete à União instituir imposto sobre a renda, ela já tem essa competência, independente de qualquer fato que condicione a geração dos efeitos jurídicos ali previstos. Mas são excepcionais, porque, via de regra, as normas jurídicas têm uma estrutura dual. No antecedente, há a descrição abstrata do fato jurígeno, ou seja, o fato que irá gerar efeitos jurídicos. Quais efeitos jurídicos? Aqueles prescritos no comando da norma tributária ou no seu consequente. Lá na teoria geral do direito, vocês devem se lembrar, né, a estrutura da norma era descrita por um silogismo, né? Se A, deve ser B. Se A compõe o antecedente da norma, a norma sempre tem um juízo hipotético, né? Se ocorrer determinado fato. Que fato? Qualquer fato que o legislador deseje positivar. O legislador, então, ele busca fatos na tessitura social que são relevantes ao convívio humano, e o que ele faz com esses fatos? Positiva. Como ele positiva? Primeiro, descrevendo no antecedente, e depois imputando efeitos jurídicos a estes fatos no consequente da norma. Então, se A, deve ser B. O que é A? A nada mais é do que a descrição abstrata de um fato relevante ao convívio social. E é chamado de fato jurígeno. Por quê? Fato jurígeno vem, né, de iuris, de direito, geno, de gênesis, de origem. É o fato que faz nascer o direito. Por que o fato que faz nascer o direito?
Porque um fato concreto que se enquadrar nesse modelo abstratamente descrito no antecedente da norma irá atrair a incidência dos efeitos prescritos no comando da norma, que é exatamente o B. Se A deve ser B, A, descrição abstrata de um fato, e B é a prescrição in abstracto dos efeitos jurídicos imputáveis ao fato, adrede descrito em A, adrede descrito no antecedente da norma. Notem que a redação é distinta. No antecedente, nós temos uma redação descritiva. No consequente, nós temos uma redação prescritiva. É a distinção que lá na teoria geral do direito, nossos mestres, né, ensinaram a distinção entre o ôntico, que é o mundo do ser, que está descrito em A, do deôntico, que é o mundo do dever ser, que está prescrito em B. Integra, portanto, o consequente da norma. O antecedente, portanto, é ôntico e o consequente, portanto, é deôntico. Essas noções de teoria geral do direito, que nós acabamos de revisar, são aplicáveis aos mais diversos ramos do direito. Por isso, é chamada de teoria geral. Em especial no direito tributário, o que muda? Em outros ramos, o que pode mudar? A nomenclatura. A nomenclatura ela muda, mas a teoria geral é a mesma. Né? Então, no direito penal, por exemplo, né, o antecedente normativo, qual é o nome que ele recebe? Ele é chamado de tipo penal. E o consequente, qual o nome dele? Né? Normalmente se designa por pena. Né? Qual é o tipo penal? O tipo penal é a descrição abstrata da conduta ilícita. Reprovável, antijurídica e culpável. E qual a consequência que será imputada a esse fato, caso ele ocorra? É a pena prescrita no comando da norma. E no direito tributário, o que muda? O nome. Né? O antecedente nós costumamos chamar de hipótese de incidência. E o consequente? Em relação ao consequente, não há uma nomenclatura unânime. Cada autor, às vezes, opta por um nome diferente, pode ser comando, mandamento, estatuição, obrigação tributária. Nós, usualmente, designamos o consequente da norma tributária por comando. É uma preferência pessoal. Há ainda não está aqui no slide, mas há ainda um outro elemento cuja nomenclatura, outro elemento super relevante na teoria da incidência, cuja a nomenclatura varia. Né? Na teoria geral do direito, aqui é um fato concreto que se enquadra no modelo abstratamente descrito no antecedente e que, por isso, atrai os efeitos prescritos no comando, recebe o nome de fato jurígeno ou pressuposto fático. Fato jurígeno nós vimos, né, porque ele faz nascer o direito, ele gera os efeitos jurídicos prescritos no comando da norma, ou pressuposto fático, porque é o fato pressuposto à aplicação da norma. Não podem ser irradiados os efeitos jurídicos prescritos no comando de uma norma se não for realizado o fato adrede descrito em seu antecedente. Este fato jurígeno ou pressuposto fático, lá no direito penal, ele tem um nome. É chamado de delito ou crime. Delito ou crime é o fato concreto que se enquadra no tipo penal e, por isso, pode atrair a incidência da pena. No direito tributário, como se chama o fato jurídico ou o pressuposto fático do comando da norma tributária? E o comando da norma tributária sempre vai prescrever o quê? A obrigação tributária. Então, qual é o pressuposto fático da obrigação tributária? Em direito tributário, este fato se chama fato gerador, que tem um nome até bastante didático, né? Fato gerador. Por que fato gerador? Porque é o fato concreto
que, uma vez ocorrido, ao enquadrar-se na hipótese de incidência, faz gerar, faz nascer o quê? A obrigação tributária prescrita no comando da norma tributária. Então, essa é a nomenclatura que nós vamos utilizar no direito tributário. Vocês verão estes nomes na hipótese de incidência, fato gerador, comando, obrigação tributária com muita frequência. Abra-se nesse ponto um necessário parênteses, né? Não se pode confundir fato gerador e hipótese de incidência. Muitas vezes o próprio legislador faz confusão entre esses dois conceitos. São dois conceitos correlatos, mas não se confundem. Hipótese de incidência é descrição abstrata de um fato e não se confunde com o fato concreto que se enquadra nessa descrição. Este, sim, fato concreto é chamado de fato gerador. Então, fato gerador é sempre um fato concreto que se enquadra na hipótese de incidência. Hipótese de incidência é sempre a descrição abstrata de um fato jurígeno tributário, sempre de um fato que pode fazer nascer a obrigação tributária. Então, hipótese de incidência é uma parte da norma, é uma descrição abstrata de um fato, enquanto fato gerador é sempre um fato concreto, verificado no mundo fenomênico, que se enquadra neste modelo abstrata e adredemente descrito na hipótese de incidência. Portanto, na norma tributária, nós temos duas partes. A hipótese de incidência, onde há a descrição abstrata do fato jurígeno tributário ou do fato gerador da obrigação tributária, e nós temos a segunda parte, que é o comando, onde há a prescrição in abstracto da obrigação tributária com todos os seus elementos. Então, nós temos na hipótese de incidência a descrição do fato gerador e no comando a prescrição da correlata obrigação tributária. Obrigação tributária que irá nascer se ocorrer o fato gerador abstratamente descrito na hipótese de incidência. Pois bem, não nasce obrigação tributária sem fato gerador. Essa é uma conclusão lógica. Não existe obrigação tributária sem fato gerador. Isso é o que nós chamamos de fenomenologia da incidência, compreender como nasce a obrigação tributária, como surge esse dever de pagar tributo. Não existe obrigação sem fato gerador. Ora, se um fato concreto não se enquadra na hipótese de incidência, não podem ser gerados os efeitos prescritos no comando da norma. Então, não existe obrigação tributária sem fato gerador. E nós veremos aqui alguns corolários desta constatação. O fato gerador, ele é um evento que a um só tempo é imprescindível e suficiente para o nascimento da obrigação tributária. Então, ele é imprescindível. Por quê? Nós vimos, não existe obrigação tributária sem fato gerador. A norma não pode irradiar os efeitos prescritos em seu comando, em seu consequente, se não for realizado o seu pressuposto fático, adrede descrito no seu antecedente. Então, o fato gerador ele é imprescindível e também suficiente. Uma vez ocorrido o fato gerador, nascerá a obrigação tributária. Não precisa de nada mais. Para ser mais preciso, uma vez ocorrido o fato gerador da obrigação tributária, imediata, automática, infalível, aqui houve uma repetição no slide, né? Imediata, automática e infalivelmente nasce a obrigação tributária. Então, o efeito imediato, automático e infalível da ocorrência do fato gerador é o nascimento da obrigação tributária. Essa é a fenomenologia da incidência, que mostra como a obrigação tributária nasce. A hipótese de incidência, ela é
uma parte da norma de extrema importância. Por quê? Porque ela descreve o fato gerador, ela descreve o fato jurígeno tributário, ela vai descrever qual é o fato apto a fazer nascer obrigação tributária. E no seu estudo, a melhor doutrina acabou por dissecar a hipótese de incidência em 4 diferentes aspectos. São 4 diferentes pontos de vistas, dos quais o fato concreto deve ser examinado para se verificar, se constatar se o fato gerador ocorreu ou não, consequentemente, se a obrigação tributária nasceu ou não. E para que um fato concreto seja fato gerador da obrigação tributária, é imprescindível o seu perfeito enquadramento nos 4 aspectos da hipótese de incidência. Se enquadrar em apenas 3 aspectos, não será fato gerador. É imprescindível que o fato concreto se enquadre no aspecto material, no temporal, no espacial e no pessoal, como nós veremos logo adiante. Se não se enquadrar em um destes aspectos, não será fato gerador da obrigação tributária. Esta é a subsunção. O fato concreto, para ser fato gerador de obrigação tributária, ele tem que se subsumir, enquadrar-se perfeitamente naquele modelo descrito na hipótese de incidência. E por esta razão a doutrina ela vem segregar a hipótese de incidência em 4 diferentes aspectos, o que auxilia na verificação se o fato concreto realmente é fato gerador da obrigação tributária. E essa atividade é de extrema importância, porque se houver o enquadramento nos 4 aspectos, haverá subsunção, haverá incidência da norma, nascerá obrigação tributária. Se não se enquadrar em um destes aspectos, não haverá subsunção, não haverá incidência, não nascerá obrigação tributária. O aspecto material, o primeiro deles, né, o aspecto material da hipótese de incidência, ele vem descrever a substância tributável. É a descrição do signo presuntivo de riqueza. Nele, o legislador ele descreve qual é a manifestação de riqueza que é alvejada pela tributação. Qual é a manifestação de riqueza que foi eleita pelo legislador como um pressuposto de capacidade contributiva. E aqui nós temos uma presunção absoluta. Quem realiza essa manifestação de riqueza presume-se ser capaz, estar apto a concorrer para com os gastos públicos, a ter capacidade econômica ou capacidade contributiva para concorrer para com os gastos públicos. O aspecto material da hipótese de incidência ele é normalmente descrito por um verbo e seu complemento. Nós temos aqui alguns exemplos. O aspecto material da hipótese de incidência do IPVA. Ser o quê? Proprietário de veículo automotor. O aspecto material da hipótese de incidência do IPI. Promover. Promover o quê? Operação de industrialização. O ITCMD, o Imposto sobre Transmissão de Bens, causa mortes e por doações. Qual é o verbo? Transmitir. Transmitir o quê? Quaisquer bens e direitos. Por ato intervírus gratuito, seria doação, ou transmitir quaisquer bens e direitos em decorrência do falecimento, causa mortes, ou seja, herança ou legado. Sempre um verbo e seu complemento. E o verbo, notem que pode ser um verbo de estado ou um verbo de ação. Será um verbo de estado sempre quando o fato gerador for uma situação que se constata e se prorroga ao longo do tempo, como, por exemplo, a propriedade. Ou será um verbo de ação se a manifestação de riqueza for um evento ocorrido num determinado momento no tempo.
Então, verbo de estado, ser. E verbos de ação são diversos, né? Por exemplo, no caso do imposto de renda, o aspecto material da hipótese de incidência do imposto de renda. Qual o verbo? Auferir. Auferir o quê? Renda ou proventos de qualquer natureza que implique acréscimo patrimonial. O ISS, qual o verbo? Prestar. Prestar o quê? Serviços ditos de qualquer natureza, mas que estejam descritos no anexo da Lei Complementar 116. Então, sempre o aspecto material da hipótese de incidência vai descrever qual é a manifestação de riqueza alvejada pela tributação, será a substância tributável e será descrita por um verbo e seu complemento. O aspecto temporal da hipótese de incidência deve identificar com precisão o momento em que se considera ocorrido o fato gerador da obrigação tributária. Nós temos fatos que atraem incidência de tributo que têm vários momentos ou marcos temporais na sua configuração. É preciso que o legislador identifique um marco temporal. Ele tem que escolher um. Pode ser qualquer um. Ele tem que escolher um. Para quê? Para que nós possamos identificar o momento em que ocorreu o fato gerador. Em outras palavras, possamos identificar o momento em que nasce a obrigação tributária. O momento que ocorre o fato gerador é o momento que nasce a obrigação tributária. Nós vimos agora há pouco. Uma vez ocorrido o fato gerador, automática, infalível e imediatamente nasce a obrigação tributária. Quando a obrigação tributária nasce? Quando se realiza o fato gerador. E quando o fato gerador se realiza? Temos que olhar no aspecto temporal da hipótese de incidência. Por que ele é relevante? Primeira relevância, né, para a aplicação da norma, para que nós possamos identificar qual a norma aplicável. Qual norma irá reger a obrigação tributária? É aquela norma em vigor na data da ocorrência do fato gerador. Nós já vimos isso ao estudar a aplicação da legislação tributária. Ora, como eu vou saber qual norma que estava em vigor quando ocorreu o fato gerador? Para saber isso, para poder pesquisar, nós temos que saber quando aconteceu o fato gerador. E para isso precisamos conhecer o aspecto temporal da hipótese de incidência. É inviável nós identificarmos com precisão a norma que vai reger a obrigação tributária se nós não soubermos quando ocorreu o fato gerador. Por que razão? Porque a legislação tributária, nós já vimos, ela tem como uma de suas características a instabilidade, ela muda muito. E não raro, quando nós estamos diante de um fato gerador, nós temos que fazer uma genuína garimpagem normativa para descobrir qual é a regra que deve ser observada, que estará regendo determinada obrigação tributária ocorrida, nascida num determinado momento. Segunda relevância, né? Quando o fato gerador tem a sua expressão monetária em moeda estrangeira, como, por exemplo, se dá nos casos de importação, deve haver a conversão da moeda estrangeira em moeda nacional. Existe o princípio, a regra do curso forçado da moeda nacional aqui no Brasil. Todas as obrigações no Brasil, elas devem ser expressas e serem liquidadas em real. Portanto, a moeda estrangeira, seja dólar, seja euro, ela deve ser convertida para real. Agora, nós temos aqui no Brasil uma taxa de câmbio flutuante, ela é livre. E ela varia diariamente. Ora, qual a taxa de câmbio vai ser aplicada para a conversão da moeda estrangeira em moeda nacional? Necessariamente será a taxa de câmbio em vigor na data da ocorrência do fato gerador. E quando ocorre o fato gerador? Temos que olhar no aspecto temporal da hipótese de incidência. Terceiro aspecto, ou terceira relevância, né, do aspecto temporal da hipótese de incidência. É imprescindível conhecer o aspecto temporal da hipótese de incidência para nós conhecermos o prazo decadencial
da obrigação tributária, ou seja, sabemos quando a obrigação tributária se extingue pelo decurso do tempo. Via de regra, né, especialmente nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, que é a maioria dos tributos existentes no Brasil, o dies a quo do prazo decadencial é exatamente o seu fato gerador. Ora, se nós não soubermos quando aconteceu o fato gerador, não saberemos quando começa o prazo decadencial, não vamos saber quando a obrigação se extingue pelo decurso do tempo. Alguns exemplos, né, para ilustrar aí o aspecto temporal da hipótese de incidência. O primeiro deles, o imposto de importação. É um fato que tem vários marcos temporais. Então, o importador, ele vai, faz a encomenda, esse é um marco temporal. O seu pedido ele é confirmado pelo fornecedor estrangeiro, outro marco temporal. É feito o pagamento, outro marco temporal. É feita a saída da mercadoria do território do país de origem, outro marco temporal. Ocorre a entrada física da mercadoria no território nacional, outro marco temporal. Ocorre a nacionalização dessa mercadoria com desembaraço aduaneiro, outro marco temporal. Ocorre a entrada da mercadoria no estabelecimento do importador, outro marco temporal. Ou seja, há vários marcos temporais nesse fenômeno da importação. Quando ocorre o fato gerador? Ora, o legislador ele tem que escolher um marco temporal. Pode ser qualquer um, ele tem que escolher. Precisa ser preciso. E ele escolheu. Qual que ele escolheu? Ele escolheu o desembaraço aduaneiro. Então, quando se considera ocorrido o fato gerador do imposto de importação? Quando do desembaraço aduaneiro, que é identificado na data da entrega do registro da DI, que é a Declaração de Importação. Então, quando se protocola a DI, a Declaração de Importação, considera-se ali, naquele instante, ocorrido o fato gerador do imposto de importação. E em relação ao ICMS, igualmente, né, há vários marcos temporais identificáveis. O legislador tem que escolher um, e ele escolheu. No caso do ICMS, considera-se ocorrido o fato gerador no momento da saída da mercadoria do estabelecimento comercial ou industrial. É nesse momento que se considera ocorrido o fato gerador. E nós precisamos saber quando ocorre o fato gerador para identificar a norma de regência, qual norma que estava então em vigor, para saber, quando for o caso, né, identificar a taxa de câmbio a ser aplicável e para que nós possamos identificar o prazo decadencial da extinção da obrigação tributária pelo decurso do tempo. Terceiro aspecto da hipótese de incidência é o aspecto espacial. Este vem identificar o local onde se considera ocorrido o fato gerador da obrigação tributária. Ele tem extrema relevância, sobretudo nos tributos de competência estadual, municipal e distrital. Por que razão? Porque ele muitas vezes é decisivo para a determinação, para a identificação da competência tributária. Quem é competente para tributar o ISS? Ora, é o município em cujo território se considera ocorrido o fato gerador da prestação de serviço, não, o fato gerador do ISS. Mas em qual município se considera ocorrida a prestação de serviço? Quando, por exemplo, nós temos o prestador num município e o tomador de serviço em outro município. E há casos em que o serviço será prestado de forma efetiva num terceiro município. Nós temos aqui um exemplo, né, para ilustrar com o ISS, Imposto sobre Serviços. Né? O professor Paulo, né, é advogado, além de dar aula na UFMG, ele é advogado, tem um escritório com atuação intensa na área tributária. E um fato corriqueiro, né? Ele é contratado, por exemplo, por uma empresa de São Paulo para fazer uma sustentação oral, uma defesa num processo no STJ ou no Supremo, em Brasília. Então, neste fato, nós temos uma prestação de serviço advocatício.
Portanto, há um fato gerador do ISS. Mas há elementos de conexão deste fato com diferentes municípios. O local do estabelecimento do prestador, o escritório do professor Paulo está em Belo Horizonte. O local do estabelecimento do tomador, o cliente do escritório do professor Paulo, está em São Paulo. E o local da efetiva prestação, a sustentação oral será proferida no Distrito Federal. Nós temos 3 municípios com algum elemento de conexão com esse fato. Afinal, onde se considera ocorrido o fato gerador? Em outras palavras, quando nós estamos indagando do aspecto espacial, nós estamos, de forma inerente ou subjacente, indagando qual município competente para tributar. Belo Horizonte, São Paulo ou Distrito Federal? Quem tem essa competência? A resposta a essa indagação estará no aspecto espacial da hipótese de incidência, onde a lei considera ocorrido o fato gerador do ISS. Então, nós vamos para a norma geral de ISS, que é a Lei Complementar 116, que no artigo 3º estabelece como regra geral que considera-se ocorrido o fato gerador no local do estabelecimento do prestador. Então, neste caso, o município competente para tributar é Belo Horizonte. Então, nós vamos aplicar a lei Belo Horizontina, nós vamos recolher o ISS para Belo Horizonte. Sem conhecer o aspecto espacial da hipótese de incidência, nós não conseguimos saber quem é o ente competente para tributar. Consequentemente, não saberemos qual é a lei aplicável, se é a Belo Horizontina, paulistana ou distrital. Não saberemos, portanto, qual a base de cálculo, qual a alíquota, qual o valor a recolher, a quem recolher, não dá para saber nada. Não. Tamanha relevância do aspecto espacial da hipótese de incidência. Outro exemplo, no caso do ITCD, da hipótese de falecimento. Né? Suponhamos que um cidadão nascido na Bahia, radicado em Minas Gerais, que tenha imóveis no Rio de Janeiro, venha falecer no Rio Grande do Sul. Detinha vasto patrimônio. Qual estado será competente para tributar? O ITCD é tributo estadual, isso a gente sabe. Mas qual estado vai tributar? É o estado que ele nasceu, o estado que ele viveu, o estado que ele tinha patrimônio, o estado que ele morreu? Ora, nós precisamos, então, conhecer o aspecto espacial da hipótese de incidência do ITCD. E isso está definido na Constituição, no parágrafo 1º do artigo 155. O que lá o parágrafo 1º do artigo 155 estabelece como regra? Olha, via de regra, será competente para tributar o estado em que ocorre o processamento do inventário. Então, aqui nós vemos o legislador tributário, no caso o legislador constitucional, fazendo uma remissão a uma norma processual. E o que o Código de Processo Civil diz a respeito? Diz que o processo de inventário deve ser ajuizado, será competente, né, o juízo do local do domicílio do falecido. Então, é o local do domicílio do decujus. Neste nosso exemplo, como ele estava radicado em Minas Gerais, morava em Minas Gerais, então será Minas Gerais o estado competente para tributar. Mas há uma exceção em relação aos bens imóveis. Em relação aos bens imóveis, será competente o estado da situação do bem. Então, em relação ao patrimônio imobiliário que está em território fluminense, quem poderá tributar? O Estado do Rio de Janeiro. E em relação a todos os outros bens e direitos que não sejam imóveis, o Estado de Minas Gerais. Então, se nós conhecermos o aspecto espacial da hipótese de incidência, nós não conseguimos, muitas vezes, identificar qual é o ente competente, consequentemente, qual a legislação aplicável, quem será e nenhum dos elementos da obrigação tributária, né? Quem será sujeito ativo, sujeito passivo, qual o valor a ser recolhido, a quem recolher, que data recolher. Uma outra observação bastante relevante, que não consta no slide. O aspecto espacial da hipótese de incidência, como ele é determinante da competência tributária,
ele não deve estar disciplinado de forma unilateral na legislação de qualquer ente tributante. Ele sempre deve estar previsto em uma norma geral, seja a norma geral veiculada por lei complementar, seja norma geral veiculada pela própria Constituição, seja norma geral estabelecida em convênio. Isso remete àquilo que nós falamos quando nós estudamos a extraterritorialidade, quando vimos a vigência, os limites da vigência da legislação tributária no espaço. Ora, se pudesse cada ente tributante, cada município ou cada estado, disciplinar em sua própria legislação o aspecto espacial da hipótese de incidência, nesses exemplos, todos eles iriam prever, sem dúvida nenhuma, pague para mim, considere-se ocorrido no meu território e eu quero o tributo para mim. Então, como eles são diretamente interessados no conflito, o artigo 146 da Constituição vem dizer: compete à norma geral de direito tributário a ser veiculada por lei complementar dirimir eventuais conflitos de competência. Então, não pode lei ordinária editada por ente tributante pretender disciplinar aspecto espacial da hipótese de incidência. Isso deve ser necessariamente objeto de uma norma geral veiculada ou por lei complementar ou, eventualmente, na própria Constituição. E temos aqui dois exemplos: ISS, norma geral em lei complementar, e TCD na Constituição. Por fim, aspecto pessoal da hipótese de incidência. O aspecto pessoal da hipótese de incidência indica características do protagonista do fato gerador que realmente sejam relevantes para a incidência ou para a não incidência da norma tributária, ou seja, sejam determinantes, decisivas para o nascimento ou não nascimento da obrigação tributária. O aspecto pessoal, portanto, ele vai identificar características do protagonista do fato gerador da obrigação tributária. E, pessoal, muita atenção. Nós estamos aqui estudando hipótese de incidência, que descreve o fato jurígeno tributário, o fato gerador. Nós não estamos estudando aqui a obrigação tributária que está disciplinada no comando da norma tributária. Nós estamos estudando a primeira parte da norma, que é o seu antecedente, que descreve apenas o fato gerador. Portanto, não confunda a pessoa indicada na hipótese de incidência com o sujeito passivo. Nem sempre a pessoa que realiza o fato gerador será sujeito passivo da obrigação tributária. Porque o sujeito passivo não está indicado no antecedente da norma, ele está disciplinado no comando da norma. É o comando da norma que disciplina a obrigação tributária com todos os seus elementos. É o comando da norma, portanto, que vai indicar quem é passivo, quem é sujeito ativo, né, qual será o valor da obrigação tributária. Todos os elementos da obrigação tributária estão disciplinados no comando da norma tributária. Portanto, nem sempre o protagonista do fato gerador, posto em evidência no aspecto pessoal da hipótese de incidência, será sujeito passivo. E, por vezes, características do protagonista do fato gerador podem ser relevantes para o nascimento ou para o não nascimento da obrigação tributária. Por exemplo, no caso do ICMS. Acredito que alguém aqui na sala já tenha, né, vendido algum bem de uso pessoal. Seja um carro, ou uma bicicleta, né, ou um relógio, que não lhe tinha mais ser vendendo para algum amigo, algum parente, algum conhecido. E muito provavelmente não houve recolhimento de ICMS. E por que não houve recolhimento de ICMS? Por uma razão muito simples. Para que uma circulação de mercadoria seja fato gerador de ICMS, ela deve ser realizada por comerciante, industrial ou produtor rural.
Quando a pessoa física, consumidora, vende um bem de uso pessoal e não lhe tem mais serventia, ela não faz na característica de comerciante, de industrial ou produtor rural. Portanto, não preenche o aspecto pessoal da hipótese de incidência, ou seja, não nasce a obrigação tributária. Ora, o fato enquadra no aspecto material a circulação de mercadoria, se enquadra no aspecto temporal, espacial, mas não se enquadra no aspecto pessoal da hipótese de incidência. Ora, se não se enquadra em um destes aspectos, não é fato gerador. Para ser fato gerador, tem que haver um enquadramento perfeito, cabal, simultâneo, nos 4 aspectos da hipótese de incidência. Um outro exemplo são as imunidades subjetivas, né? O prédio de nossa vetusta casa de Afonso Pena. Vamos analisar esta propriedade e analisar a incidência ou não incidência do IPTU, da norma do IPTU. Aspecto material, ser proprietário de imóvel localizado em zona urbana. O prédio que nós usamos lá na Vetusta, ele é um bem imóvel? É. Ele é predial e territorial? É. É um bem imóvel por natureza e por acessão física? É. Então se enquadra. Existe a propriedade? Existe a propriedade. A universidade é proprietária. Então está preenchido o aspecto material. O aspecto espacial está preenchido? Sim, ele está em zona urbana, dentro do município de Belo Horizonte, está preenchido. O aspecto temporal, quando ocorre o fato gerador do IPTU? Ocorre anualmente, sempre em 1º de janeiro. Preenche? Preenche, todo ano tem 1º de janeiro, está preenchido. Mas o aspecto pessoal, quem é o proprietário desse imóvel? O proprietário é a Universidade Federal de Minas Gerais, que é uma autarquia pública federal, a quem se estende a imunidade recíproca prevista no artigo 150, inciso 6, alínea A, que é a imunidade intrafederativa. Ora, bens imóveis de propriedade de uma autarquia pública federal não podem atrair a incidência do IPTU. Então, por força de uma característica pessoal do protagonista do fato, não haverá incidência da norma tributária. Então, nós temos aqui um exemplo onde há o enquadramento em 3 dos aspectos da hipótese de incidência, mas por não haver o enquadramento em um dos seus aspectos, não haverá fato gerador e, portanto, não nasce a obrigação de pagar IPTU. Aqui está a descrição, né, de exemplos que nós já citamos, né, e vamos trazer. A aquisição, né, de um veículo 0 km em uma concessionária. Né? Qual é o aspecto material da hipótese de incidência aqui do ICMS? Verbo, promover, o quê? Operação de circulação de mercadoria. Temporal, momento da saída do estabelecimento, momento que sai da concessionária. Aspecto espacial, Belo Horizonte, ICMS é tributo estadual, então competente para tributar será Minas Gerais. E aspecto pessoal, comerciante industrial ou produtor rural. O fato gerador, ele é realizado por contribuinte do imposto. A concessionária, no caso, ela é comerciante. Portanto, ocorre a incidência, nasce obrigação de pagar tributo. Agora, se o adquirente, um consumidor, pessoa física, ele vem revender este bem de uso próprio, utilizou esse veículo e, de repente, né, esse veículo não lhe serve mais, ele quer trocar esse veículo. Mora lá em Divinópolis, ele vende para outra pessoa física. Né? Ora, o aspecto material, promover a operação de circulação de mercadoria. Em princípio, sim, o carro ele é um bem móvel, fungível, e pode ser objeto do ato de comércio. Né? Temporal, sim, ocorre a circulação, se dá com a tradição, neste caso, né, da mercadoria. Espacial, Divinópolis, competente seria o Estado de Minas Gerais. Mas não está preenchido o aspecto pessoal da hipótese de incidência. Não foi realizado o fato por
contribuinte do ICMS. Não era comerciante, não é industrial, não é produtor rural, portanto, não nasce obrigação tributária. Somente quando o fato gerador for ocorrido ou for realizado por contribuinte do imposto, haverá o nascimento da obrigação tributária. Pessoal, nós vamos agora encerrar, porque a aula está se estendendo por bastante tempo, não quero sacrificá-los. Depois nós iremos prosseguir com esse tema quando nós estudaremos o comando da norma tributária. Eu quero agradecer muito a atenção de vocês. No nosso próximo encontro, nós estaremos aí à disposição para esclarecer eventuais dúvidas, ou se vocês quiserem mandar aí por e-mail ou por telefone, tanto para mim quanto para o monitor, estaremos à disposição de vocês. Então, desejo a todos excelentes estudos e muito obrigado aí pela atenção.